Queridos amigos, queridos irmãos de jornada, mais uma vez estamos aqui para estudarmos um pouquinho desse evangelho maravilhoso, esta boa nova deixada por Jesus para nós. Ensinamentos esses que são para a eternidade. Na ocasião de hoje estaremos falando ou estudando o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Haverá falsos cristos e falsos profetas. Antes de iniciarmos, convido a todos para uma singela oração, agradecendo o Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, estudando juntos suas palavras de amor, seus ensinamentos eternos deixados para nós. Ensinamentos esses que estamos estudando e estaremos estudando eternamente. Agradeço ao Pai a oportunidade e espiritualidade que se encontra conosco. Assim seja, graças a Deus. E para não deixarmos escapar aqui nenhuma vírgula, nenhuma palavra do nosso Mestre Jesus, eu vou fazer aqui duas leituras. Uma das leituras, que é o item 1 aqui do capítulo 21, está no livro de Lucas, e o item 2, que é do livro de Mateus. Diz assim: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque se conhece cada árvore por seu próprio fruto. Não se colhe figo dos espinheiros e nem se colhem cachos de uvas dos abrolhos. O homem de bem tira boas coisas do tesouro do seu coração, e o mal do mau tesouro do seu coração. Pois a boca fala aquilo do que o coração está cheio. Lucas, capítulo 6, versículo de 43 a 45. A segunda leitura é do livro de Mateus, que diz assim: é um alerta de Jesus para nós, né? E esse trechinho de Mateus foi proferido por Jesus, foi dito, ensinado por Jesus no Sermão do Monte. Então diz assim: guardai-vos dos falsos profetas, que por fora se disfarçam de ovelhas e que por dentro são lobos roubadores. Vós os reconhecereis por seus frutos. Acaso podem-se colher uvas de espinheiros ou figo de abrolhos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós os reconhecereis, pois, pelos seus frutos. Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 20. Jesus aqui faz um alerta, né? Da árvore boa, que produz bons frutos, e da árvore má, que não pode produzir bons frutos, né? E aqui, simbolizado por árvore, todos nós, principalmente aqueles que vêm com a missão de passar bons frutos para nós, os missionários, os sacerdotes, aqueles representantes que vêm aqui através da palavra e muito mais, até através das suas obras, dos seus frutos, dos seus gestos, dos seus exemplos, passar uma mensagem para nós. Esse é o papel destes profetas, desses missionários, né? Mas vamos falar do verdadeiro profeta, do verdadeiro missionário, né? Aquele que veio até nós, veio mudar o patamar do nosso planeta, né? Veio nos mostrar o caminho,
a verdade e a vida. Este ser, esse espírito gigantesco que é Jesus. Espírito esse da esfera crística, formadora de planetas, e ele formou o nosso planeta. Hoje ele é governante desse planeta. Há 4,5 bilhões de anos atrás ele já era gigante o suficiente para formar planetas. Então, vejamos bem quem é esse espírito, quem é este profeta, quem é este verdadeiro profeta, que veio trazer para nós uma lição simples, fácil de se aprender. Uma missão galgada em 4 coisas: humildade, amor, perdão e caridade. Simples, mas rica. Humildade, amor, perdão e caridade. Esse Jesus viveu aqui na Terra 33 anos, mas deixou marcado para sempre em nossos corações esta mensagem belíssima que ele nos deixou. Até hoje estudamos suas palavras e vamos estudar por muitos e muito tempo, até que tenhamos a compreensão completa do que ele quis nos passar, do que ele quis nos dizer, E ele deixa para nós o seu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E deixa um outro: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Olha, ele pede para que a gente pense positivamente por nossos inimigos, por aqueles opositores. Essa é uma forma de amor. Não os queira mal, não os queira mal, queira o bem para ele. Porque todos nós estamos aqui para nos aperfeiçoar. Todos nós, não há exceção. Esse planeta é um planeta de provas e expiações. Estamos aqui para aprender lições. E às vezes os nossos inimigos, os nossos opositores, está um estágio talvez um pouquinho mais de aprendizado além, um estágio atrás, ainda por aprender alguma coisa e precisa de ajuda. Ao final estaremos todos juntos, evoluídos em um local muito melhor. Todos terão a chance de se acertar, de se corrigir, de se perdoar, de se ser perdoado. Esse é o ensinamento que esse verdadeiro profeta nos traz. Amar os inimigos. Amar os inimigos. E quais são os caracteres, desse verdadeiro profeta? Os caracteres. Primeiro, antes de até de mais nada, nós vamos imaginar o seguinte: Deus dá uma missão para que alguém venha ajudar a humanidade ou venha mudar o planeta de patamar. É claro, Deus nunca erra. Vai enviar uma pessoa capaz, como um general, que envia um comandante para conduzir a tropa. E esse comandante tem que ser fiel ou tem que ser capaz de conduzir essa tropa. E tem que cumprir exatamente ao que ele foi feito. Então vamos ver os caracteres deste verdadeiro profeta, espelhando o nosso Mestre Jesus. Primeiro, superioridade moral. Superioridade moral, simples. Inteligência superior. Grandeza de espírito. Influência moralizadora. Tem que ter uma influência positiva e moralizadora. E uma força interior que inspira e arrasta multidões. É um fato que Jesus, passando pelo caminho, encontrou uma tenda
com um cobrador de impostos que ficava à beira da estrada. Ele se chamava Levi. Ele olhou para Levi e falou: venha, siga-me. Simplesmente isso. Olhando para os olhos de Levi, Levi simplesmente levantou e seguiu Jesus. Quem é Levi? Mateus. Esse que escreveu o primeiro dos evangelhos, que acompanhou o Sermão do Monte. Mateus era um cobrador de impostos, tinha uma vida muito boa. Jesus olhou para ele, convidou, ele simplesmente levantou e foi. Então essa força interior que inspira as pessoas, o verdadeiro profeta tem que ter. Tem que ter. O verdadeiro missionário, também outra característica de um verdadeiro profeta, é que ele ignora o fato de ser profeta. Por quê? Porque dentro do seu coração está um sentimento de humildade. Nasceu com ele. A humildade é típica dos missionários. E o missionário também tem a consciência, dentro dele, no seu âmago, de que tudo que tem aqui nesse planeta é passageiro, está emprestado, nada se levará para as outras esferas. Não adianta, nada, nem esse corpo. O que nós levamos? Levamos inteligência, a moral. Inteligência moral nós não perdemos, só somamos. É isso que vai na nossa bagagem. Inteligência e a moral. E a capacidade em si, que nós vamos também somando com as nossas múltiplas vivências. E o verdadeiro missionário, ele se revela através das suas obras, dos seus atos, dos seus exemplos, não pelas palavras. Muitos, às vezes, convencem as pessoas com um discurso lindo, maravilhoso, mas como diz Jesus, são lobos vestidos com pele de carneiro, de cordeiro, parecem ser, mas por dentro são lobos, e ele diz até lobos roubadores. Pessoas que misturam o poder, a ganância, o egoísmo com as questões espirituais. Jesus foi pobre, vestia roupas simples, caminhava descalço, talvez com uma sandália feita de couro bem surrada. Esse era o nosso mestre, esse era o maior que pisou nesse planeta. Então, nós que nos intitulamos ou dizemos cristãos, temos que seguir o que o mestre nos coloca, o que o mestre nos ensina. Ele é o mestre. Ele é o mestre Jesus, formador de planeta, Jesus Cristo. Então, que sigamos o nosso mestre nos seus exemplos de humildade e de caridade. Agora vamos falar um pouquinho dos falsos profetas. Os falsos profetas estão exatamente ou extremamente o contrário dessas características que eu passei, que nós passamos aqui e estudamos. Primeiro que eles se julgam o tal, se julgam o próprio Salvador. São revestidos de orgulho e de egoísmo. Têm um apreço pelo prestígio, pelo poder, é um apreço muito grande, e um apreço pelas coisas materiais transitórias. Não sei por que isso. Vai deixar para as outras pessoas, para os seus herdeiros, e quem garante que esses herdeiros farão bom uso do que foi deixado? Então pensemos nisso. Nos afastemos das coisas materiais, nos aproximamos de Deus. Nos aproximamos das coisas materiais, nos afastamos de Deus. Jesus mesmo falou. Não dá para amar a dois deuses, Mamon e o Deus. Um Deus único. Mamon é o Deus naquela época se chamava Mamon, o Deus das riquezas, das coisas materiais, das paixões.
das coisas ligadas aqui da terra. Não dá para amar Mamon. Se amar Mamon, esquecerá de Deus. Então, amemos Deus, esqueçamos as coisas materiais. Sondemos o pensamento e os atos desses falsos profetas e vamos comparar sempre com o nosso modelo de verdadeiro profeta, que é o nosso Mestre Jesus Cristo, aquele que pregava humildade e caridade, que é totalmente contrário de orgulho e o egoísmo. Pois bem, amigos, era isso que tinha que passar, que eu passo para vocês. Espero que a gente possa refletir sempre, tomando como base, como modelo, o nosso Mestre Jesus, o verdadeiro profeta. Muitos e muitos outros missionários, verdadeiros e bons missionários, estiveram também conosco. Já estiveram, estão e muitos ainda estarão. Mas prestemos sempre atenção nos seus atos, nas suas obras, não apenas nas palavras. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Luz e paz.